Olá, senhores, boa noite. Meu nome é Paulo Roberto, eu falo daqui de Recife, Pernambuco. Seja bem-vindo aí a mais um vídeo. Ao final deste nosso vídeo, se você gostar do conteúdo, se você achar interessante, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e todas as vezes que for publicado aqui algum conteúdo importante, de importante relevância, você tomará conhecimento. Desde já agradeço aqui a sua atenção e o assunto de hoje eu quero tratar a respeito de algo inédito que aconteceu. Eu acho que nunca aconteceu algo de extrema relevância aqui no Brasil, né? Um fato como esse. Um grupo de obreiros de uma determinada instituição religiosa aqui no estado de Pernambuco, eles entraram com uma ação judicial pleiteando junto ao Poder Judiciário de que o seu pastor presidente possa ser transparente na destinação dos dízimos e das ofertas. Segundo esse grupo de obreiros desta entidade religiosa, o pastor presidente da instituição estaria comprando ou teria comprado grandes bens, altos imóveis com valores altíssimos de 3 milhões, 5 milhões de reais. Além disso, há uma denúncia por parte desses obreiros de que os salários de alguns obreiros que são pagos pelos cofres dessa instituição religiosa são muito altos, de que o próprio pastor presidente estaria ganhando a título de salário uma bagatela em torno de 150 a 200 mil reais. Além disso, tem pago a integrantes de sua família altos salários, inclusive, segundo esse grupo de obreiros, a esposa do pastor presidente desta instituição religiosa estaria ganhando aí também uma bagatela de 40 a 50 mil reais. E descontente com tudo isso, esse grupo de obreiros entrou com uma ação judicial para que o Poder Judiciário se manifeste a respeito desta causa. Eu confesso, eu nunca vi algo desse tipo. Eu sempre leio os julgados do STJ, do STF, estou sempre atento às decisões de muitos tribunais aqui do nosso país e eu confesso que eu nunca vi algo desse tipo. Nós nunca vimos assim um grupo de membros ou grupo de obreiros adentrarem com uma ação judicial no intuito de requerer uma prestação de contas, uma transparência por parte de uma instituição religiosa. Então, o que está acontecendo aqui no estado de Pernambuco é algo realmente inédito. Nós nunca vimos isso. Se alguém já viu e tem conhecimento de alguma ação como essa, por gentileza, você pode postar aqui embaixo do nosso vídeo um comentário e será de extrema relevância. A respeito de dízimos e de ofertas, eu quero trazer aqui para vocês o artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal, in fine, ou seja, a última parte do dispositivo que trata da proteção dos locais de culto e suas liturgias, né? Eu já falei sobre isso em outro vídeo, mas eu quero trazer à baila novamente a questão dos dízimos e das ofertas, né? Você tem a proteção constitucional dos locais de culto e da liturgia. Vocês sabem que a oferta, os dízimos, eles fazem parte da liturgia, pelo menos na minha concepção, já que as ofertas e os dízimos são trazidos para a instituição religiosa e eles são dados a título de fé.
E na hora que eles vão ser recolhidos, se faz todo aquele ritual, não é? A liturgia é um ritual, se canta hinos, louvores, e nesse momento é feito o recolhimento das ofertas e dos dízimos. Então, isso é uma liturgia. Então, os dízimos e as ofertas, eles estão incluídos dentro do requisito liturgia, e as liturgias recebem proteção constitucional. Acredito que a demanda feita pelos obreiros, esse grupo de obreiros, tem como fundamento esse requisito, já que tem uma proteção constitucional. Se os dízimos e as ofertas recebem uma proteção constitucional, nada obsta que o Poder Judiciário possa se manifestar a respeito. E se surgiu ou surge aí de repente a possibilidade, nada, eu já vi muitos assuntos sendo levados ao Supremo Tribunal Federal, desde que estejam preenchidos os requisitos do recurso extraordinário, que eu já falei aqui em outro vídeo e não vou falar agora porque esse não é o objetivo, mas é possível que um recurso que se recorra ao Supremo Tribunal Federal, né? E aí eu já falei dos quesitos do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria e o pré-questionamento. Se chegar, por exemplo, uma situação como essa, né? Eu já falei no outro vídeo, começou no estado de Pernambuco, de repente outros estados começam a fazer também, outros obreiros, outras igrejas começam também a fazer, exigir prestação de contas dos seus pastores, já que, como eu falei, os dízimos e as ofertas estão dentro do campo da liturgia, e a liturgia recebe a proteção da lei maior, a Constituição Federal, a nossa Carta Magna. Nada impede que chegue, né, ao pretório excelso e este tenha que se manifestar e aquele tenha que se manifestar a respeito. Então, a respeito disto, em relação a isto, para tentar esclarecer um pouco dessa possibilidade da influência jurídica, influência do Poder Judiciário, né, para tratar desses assuntos, na possibilidade do Poder Judiciário se manifestar a respeito, nada melhor do que a gente procurar uma opinião de uma pessoa que entende melhor do assunto, né? De um membro do Poder Judiciário. Então, eu procurei a doutora Roberta Araújo. A doutora Roberta Araújo é juíza federal em atividade, é doutora e mestre pela Universidade Federal de Pernambuco, é professora universitária, tem vários trabalhos, livros publicados e atua efetivamente no campo do direito, no campo do ensino. Se você quiser encontrar a doutora Roberta Araújo, acompanhar os seus conteúdos jurídicos, você pode ir no Instagram, doutora Roberta Araújo, está lá Roberta Araújo, ou no Facebook Roberta Araújo. Você terá acesso a amplos materiais jurídicos, conceitos jurídicos importantíssimos para o seu dia a dia, tá? Então eu conversei com ela e obtive a sua autorização para divulgar aqui o conteúdo da conversa que nós tivemos aqui pelo Instagram, né? Muito bem. Então eu comecei aqui conversando com a doutora Roberta Araújo, dizendo o seguinte: doutora, existem reivindicações sendo feitas por um grupo de membros de uma instituição religiosa. Então não vamos dizer aqui o nome da instituição religiosa, da entidade religiosa, por questão de ética e de respeito, para preservar a imagem. Então eu disse, existem reivindicações sendo feitas por um grupo de membros ou de obreiros da instituição religiosa, no sentido de que o judiciário decida sobre a destinação correta de dízimos e ofertas.
Aí eu pergunto à douta magistrada: existe a possibilidade, caso preenchidos requisitos constitucionais do Supremo Tribunal Federal, trazer uma interpretação do artigo 5º, inciso 6º, infine da Constituição Federal? Essa foi a minha pergunta, né? Que é o assunto que eu tratei agora aqui um pouco e também já tratei em um vídeo que está no nosso canal. Vamos ver aqui qual foi a resposta da doutora Roberta. A doutora Roberta Araújo diz o seguinte: destinação de dízimos, vinculando o pastor, ela diz, é difícil. E continua, porque o pastor é o dirigente da igreja e o gestor dos recursos. E continua ainda: isso poderia ser alcançado a nível de reforma do estatuto da igreja. Então, a primeira possibilidade apresentada pela douta magistrada seria a reforma do estatuto da igreja. Eu nunca tive acesso ao estatuto desta instituição religiosa, nunca tive acesso, né? Então eu não sei dizer se no estatuto existe alguma regra nesse sentido. Eu acredito que no estatuto, com certeza, né, estará a regra lá, está constando a regra de como o seu pastor presidente pode lidar com os dízimos e as ofertas da instituição religiosa. Acredito que tenha algum capítulo lá, de repente, tratando sobre isso. E a doutora continua falando: a não ser que haja no estatuto uma destinação prevista e ela não esteja ocorrendo, o que seria desvio de finalidade e poderia caracterizar improbidade. Bom, eu tenho certeza absoluta que o estatuto deve trazer algo razoável nesse sentido, né? Em relação ao salário do pastor, né? Em relação aos bens que ele pode adquirir, quais são os valores que devem ser pagos aos obreiros, né? Alguma coisa o estatuto deve falar sobre isso. Eu não vou falar aqui porque realmente eu não tenho conhecimento desse estatuto, não tenho conhecimento. Mas a primeira possibilidade trazida aqui pela magistrada é a questão da modificação do estatuto, e a segunda possibilidade é esta da improbidade, caso no estatuto haja uma destinação prevista e ela não esteja ocorrendo, né? A destinação desses valores. Vamos continuar aqui. Peço desculpa a vocês pelo barulho do mouse, porque nós não estamos no tablet, nem estamos no notebook, estamos num computador de mesa, né? O comum, então faz um pouco de barulho aqui ao clicar. Então eu disse o seguinte: entendi. E eu digo, por exemplo, compra de bens e salários exorbitantes. Então eu fui logo direto aqui, né? Que é justamente a reivindicação que está sendo feita pelo esse grupo de obreiros, né? A patente indignação deles é justamente em relação a essa compra de bens e salários exorbitantes. Eu tive acompanhando mais ou menos as informações e tenho visto que esse é o descontentamento. Eles denunciam que o pastor presidente dessa instituição religiosa tenha comprado bens altíssimos, com valores altos, 3 milhões, 5 milhões, e realmente é um valor alto, né? Eu acho que para você conseguir um bem como esse, você tem que ser um bom executivo, né? Ter um bom salário, ser um bom empresário para conseguir um bem de 3 milhões, 5 milhões de reais e também ganhar um salário. E eles estão muito descontentes com o valor do salário, né, que é pago a esse pastor, 200 mil reais, 150 a 200 mil reais. Então eu pergunto, por exemplo, compra de bens e salários exorbitantes. E a douta magistrada diz isso. E eu digo, esses são os questionamentos. E
ela diz o seguinte, depois que eu falo sobre essa compra de bens e salários exorbitantes, ela diz: pode haver uma denúncia sobre desvio dos recursos. É justamente o que aconteceu, né? Eu tenho visto, fui pesquisar, procurar, e realmente esse grupo de obreiros tem feito isso, né? Eles denunciaram ao Ministério Público e ainda estão fazendo isso. Então, a hipótese aqui levantada pela douta magistrada é importante, que pode haver uma denúncia sobre desvio dos recursos, não é? Desvio dos recursos, realmente, não é? Porque como é que um pastor, por exemplo, vai justificar a compra de um bem de 3 milhões, 5 milhões de reais, não é? Isso é razoável? Um pastor, por exemplo, ganhar 200 mil reais, 150 mil reais, né? Retirar esse valor dos cofres da igreja? Não existe, né, nenhuma justificativa para isso. Não existe nenhuma justificativa para isso. Eu perguntei a um desses obreiros, né, se realmente, eu perguntei a um desses obreiros o seguinte: olha, os pastores precisam se manter, não é? Precisam pagar suas contas, têm família, né? E eles disseram o seguinte, né, olha, nós não estamos indo de encontro que pastor ganhe salário. Eles concordam que os pastores devem ganhar sim os seus salários, agora um salário proporcional e digno, né? E eles não estão de acordo que um pastor ganhe 150 mil reais, 200 mil reais, não é? Já que esses valores são tirados dos cofres, né, da igreja. Além disso, os bens que esse pastor adquiriu, né, vários bens, imóveis caríssimos em locais mais importantes aqui do estado de Pernambuco, valores altos, né, que soma aí uma bagatela de quase 15 a 20 milhões de reais, somando, segundo um deles, informou que somando dá mais ou menos 15 milhões a 20 milhões de reais, somando todos os bens. Então, quer dizer, é algo muito sério, não é? E eu conversei, como eu disse, com um deles, e eles disseram o seguinte, que não conseguem resolver isso de forma administrativa, porque segundo eles, segundo esse grupo de obreiros, existe nessa instituição religiosa uma mesa, né, chamada de gestores, né, mesa de diretores, e esses diretores recebem também altos salários, e esses diretores são os responsáveis por gerir também, junto com o pastor presidente dessa instituição, gerir os bens da igreja, gerir os salários. Então, enfim, eles decidem, e eles estão incontentes, insatisfeitos e acusando de que essa mesa diretora dessa instituição religiosa, dessa entidade religiosa, essa mesa diretora tem sido conivente com tudo isso, né? Porque quem era para modificar uma situação como essa, investigar, apurar, né, ou até mesmo tomar medidas sérias administrativas, seria essa mesa diretora. Mas eles estão dizendo que o pastor presidente dessa instituição religiosa estaria pagando altos salários a esses integrantes da mesa diretora. Como eles recebem altos salários, eles não ousam de investigar, de tomar posição, de trazer uma medida administrativa de correção, né, de corrigir tudo isso, porque eles podem, de repente, até perder as suas funções, perder os seus cargos, né? Então, quando se está diante de uma situação como essa, quando não se pode resolver administrativamente, como a instituição religiosa é uma sociedade regida pelo Código Civil brasileiro, pelas regras do Código Civil, as sociedades, nada obsta que os integrantes, como eles estão fazendo, esses membros, esses obreiros, se reuniram e procuraram o Poder Judiciário. O que é que você acha?
Você tem alguma opinião nesse sentido? Você acha que o Poder Judiciário pode sim influir nessa questão? Pode tomar decisão nessa questão? Pode tomar medidas, decidir algo a respeito? Esse é o grande questionamento que está se fazendo neste momento. Inclusive, recentemente teve um advogado, um obreiro dessa instituição religiosa que falou publicamente, não é, que os dízimos e as ofertas, o advogado dessa instituição religiosa disse o seguinte, que os dízimos e as ofertas são dados para Deus. Como são dados para Deus, não se exige uma prestação de contas de que algo que não é da igreja, que é de Deus. Então, esse é o argumento que foi utilizado pelo advogado dessa instituição religiosa. O que é que você acha? Você acha que os dízimos são dados como são dados para Deus? Você acha que o pastor presidente dessa igreja, dessa instituição, não tem um compromisso de prestar contas aos seus membros? Será que os valores que entram nos cofres da igreja, eles vão para um cofre espiritual e ali, depois que ele entra no cofre espiritual, eles passam por um cambiamento e transformam-se em uma moeda espiritual? Bom, é mais ou menos o que deixou a entender o advogado da igreja. Falou isso recentemente. Ele disse, repito, que como os dízimos são dados à igreja, são dados para Deus, não existe a obrigatoriedade da prestação de contas, porque são dados para Deus, não é? Agora, uma pergunta a esse nobre advogado: se os dízimos são dados para Deus, como é feito o pagamento dos salários dos pastores? Eu pergunto, anjos descem e fazem o pagamento? Anjos, descem, e fazem o pagamento aos obreiros, ao pastor presidente? É isso que o senhor está querendo dizer? É isso que o senhor está passando e deixando a entender com a sua fala? Quando o senhor diz que os dízimos são dados para Deus e não existe a obrigatoriedade da prestação de contas. Por quê? Porque depois que ele entra na igreja, ele se transforma em um dinheiro espiritual. É isso? Ele é feito um câmbio e a moeda se transforma em uma moeda não terrena, mas uma moeda espiritual. Por isso que não tem como se prestar contas? O senhor está querendo dizer que numa ação judicial, o judiciário vai ter que intimar quem? Os anjos? Então se é dado o dinheiro para Deus, vamos intimar os anjos, não é? Vamos intimar o próprio Jesus, para ele explicar isso aqui nos autos do processo. É isso que o senhor está querendo dizer? Bom, fica aí o questionamento. Muito obrigado a você que está nos assistindo. Obrigado à douta magistrada, doutora Roberta Araújo. Muito obrigado. E um grande abraço a todos vocês e fiquem com Deus.